Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Não sei que horário que vocês vão assistir esse vídeo, tá? Como eu havia comentado a questão das calculadoras, eu estou começando com a primeira calculadora que eu tenho, tá? Que é a HP 10S, tá? Ela funciona com dois sistemas, solar e uma bateria de 9 volts. Depois vocês verifiquem, eu acho que é 9 volts, eu nunca abri ainda, porque essa aqui é uma calculadora nova. Tá? Então nós precisamos nos ater à questão de algumas funções. Tá? Bom, vamos começar pelo seguinte. Ó. Eu tenho a tecla de navegação, que eu posso ir para a esquerda, para a direita, tá? Superior e inferior. Essas teclas são muito importantes. O Shift e o Alpha, por exemplo, o Shift está associado com a mesma cor. Nesse caso é azul porque a HP tem essa coloração, porque, por exemplo, a Casio tem as mesmas teclas, porém as cores diferentes. Tá? Então o Shift tem uma função e Alpha também. Ó, tecla de limpeza, tecla Mode é muito importante para nós, tecla de ligação da máquina. Tá? Essa máquina se desliga depois de 5 a 6 minutos de operação, tá? Automaticamente. Tá? Então nós temos essas primeiras teclas que estão em cinza, nesse modelo aqui da HP, por exemplo, elas estão em cinza, que são as teclas de função. Algumas teclas do calculador aritmético também tem algumas funções que a gente pode usar. Então vamos relembrar alguns. Tá? Eu tenho aqui os números naturais, aqui que a gente pode fazer as operações aritméticas. Tá? A função DRG, que é ângulos, grados e radiano. Símbolo de ponto, o exponencial. Tá? Aí nós vamos ligar a máquina aqui para nós falarmos de algumas das funções. Por exemplo, eu vou digitar um valor aqui, ó. Vocês estão vendo que esse valor aqui que aparece, essa aqui é a tecla onde, quando a gente vai digitando os valores, ele vai aparecendo aqui. Se eu, por exemplo, for multiplicar, ó, eu coloquei por um valor, o meu resultado vai aparecer na linha de baixo, tá? Ó, linha de baixo. Tá? Então, por isso que nós temos duas teclas. Duas linhas. Tá? Então, algumas funções vão aparecer escrito aqui em cima, tá? Nessa parte superior do visor ou na parte de baixo. E algumas aparecem na lateral. Essa funçãozinha, esse valor que está aparecendo aqui, essa seta, tem relação com o navegador. Tá? Então, algumas funções que nós temos, que são aparentes, para nós, essa tecla aqui é fundamental para nós lidarmos com os graus, minutos e segundos. Potenciação, tá? A raiz quadrada, tá? Em alguns casos, dependendo da função, ela tem raiz cúbica. Então, aqui nós temos raiz quadrada. Aqui, quando nós vamos tornar os números negativos. A relação com a memória da máquina é trabalhada aqui, com essa tecla, então tem essa relação com o STO, que é o estocagem, e o RCL, que é o recall, tá? Que me permite armazenar nas memórias da máquina. A máquina tem, só para vocês terem uma ideia, onde tem essas letras aqui, A, B, C, D, E, F, X, Y e M são as memórias da máquina. Então, nessas teclas aqui, ó, que são, em princípio, 9, são 9 memórias. Tá? Que eu posso armazenar valores e resgatá-los quando eu precisar. Mesmo com a máquina desligada, esses valores vão ficar armazenados na máquina. Tá? Então, seguindo, eu vou limpar aqui, ó, as teclas de limpeza. Tá? Ó, eu vou usar o AC para limpar totalmente o visor. Se eu for limpar somente um dígito, eu vou usar o DEL. Tá? Vou limpar a máquina toda, ok? E agora nós vamos colocar as funções. Tá?
É óbvio que esse vídeo que eu estou fazendo ele é muito mais. Eu posso estar repetindo algumas coisas, mas aqui a intenção é outra, né? Os outros vídeos do YouTube eles já são dirigidos, já são professores que estão explicando máquinas de calcular há muito tempo. Esse é o primeiro vídeo que eu estou explicando. Isso normalmente é presencial, tá? Eu acho que até essa experiência está sendo bem interessante, tá? Nós vamos usar essa tecla Mode, que ela é muito importante, onde nós vamos ativar as funções na máquina, tá? Configurar a máquina, por exemplo, para nós trabalharmos. Então nós vamos pressionar aqui, ó, no Mode. Logo que você pressiona o Mode, vai aparecer esse grupo de funções, tá? Vou pressionar uma segunda vez. A segunda vez que eu pressionei, aparece isso. Na terceira pressionada, aparece essas outras funções. Ó, eu sigo, ó, vem até aqui. Eu vou pressionar de novo, tá? Pressionei uma vez, pressionei a segunda. Para nós é fundamental nós termos configurado esse ponto aqui, ó, degree. Degree em inglês é ângulos, tá? Então nós vamos pressionar 1, temos a função degree ativada ali no visor, ok? Segunda função importante que nós temos que deixar ativa na máquina. Nós vamos pressionar de novo o Mode e vamos pressionar, eu até vou voltar aqui uma questão, ó, até aparecer, isso aqui são as funções dos ângulos. Aqui é ângulo, aqui é radiano e aqui é grado, tá? Então, são funções trigonométricas, tá? Para lidar com ângulos. Para nós, tem que ficar nesse ângulo aqui, ó, tá? Que é para trabalhar com ângulos. Então, eu vou ir no fix. O fix é o fixador de casas decimais, tá? Eu vou fixar, nós vamos trabalhar sempre com todas as casas decimais da calculadora, tá? Esse 10S tem a ver com 10 casas, tá? Então, nós vamos pressionar 1. Ó, pressionei 1, vai me aparecer fixo a opção de 0 a 9. Se eu pressionar, por exemplo, 2, pressionei 2 na fixação de casas decimais, né? Ó, vocês viram que o fix ali aparece, ó, vai aparecer na tela. Se dependendo da configuração da máquina, esse fix pode ir para baixo, tá? Porque o fabricante pode mudar a maneira de configuração da tela. Se eu escrever um valor aqui, ó, está com 2 casas decimais. Mas nós vamos deixar com o máximo de casas. Então nós vamos voltar ao Mode. Ó, vamos no Fix. Então pressionei Mode até aparecer Fix. Pressionei 1 e vou pressionar 9. Ó, tenho 9 casas decimais. Então todos os valores da máquina estão configurados assim. Ok? Tá? Então essa é uma configuração inicial. Vamos à questão dos ângulos, que às vezes é importante, né? Para topografia, por exemplo. Os ângulos, a gente está acostumado a escrever graus, minutos e segundos. A máquina tem uma configuração diferenciada, tá? Então eu vou escrever um ângulo de 12 graus, 25 minutos e 36 segundos, tá? Então aqui, ó, grau, minuto e segundo. Claro que quando a gente escreve na língua portuguesa de forma arábica, a gente vai usar os símbolos matemáticos, né? O grau com um subscrito de um expoente 0 e vou usar aqui um expoente como uma vírgula, tá? Subscrito. E aqui também eu vou usar, simbolizando o segundo, duas aspas. Só que na calculadora ele vai se apresentar dessa maneira aqui, tá? 12 graus, 25 minutos, 36 segundos. Como eu vou trabalhar com ângulos, e os ângulos para nós a gente não está envolvendo tempo, os nossos ângulos vêm de um transferidor, por exemplo, ou de um teodolito, que é um equipamento que vocês vão ver em topografia. Nesse caso, isso aqui é um ângulo, ó, eu vou pressionar igual para ele ir lá para baixo, ó.
Ele entrou na memória da máquina, tá? Agora, se eu precisar saber o seno, o cosseno ou a tangente, eu vou utilizar essas funções junto com essa sintaxe. Essa maneira de usar os botões na máquina configura a sintaxe, é a linguagem que dá entrada na máquina, tá? Eu vou limpar aqui e vamos situar assim, eu quero o seno de 30 graus, tá? Eu vou pressionar seno, a máquina escreve como na língua portuguesa, o seno de 30 graus, tá? E pressiono, esse é o seno. Eu posso trocar essa função, tá? Eu posso trocar fazendo usando o navegador, ó. Fui no seno e vou trocar pelo cosseno. Cosseno de 30 graus. Depois eu vou pressionar. Ó, tenho essa resposta. Para nós, vocês têm que observar que para nós no curso de edificações, nós não precisamos saber esses valores do cosseno. Isso aqui vai estar dentro das fórmulas, tá? A gente só precisa aplicar. Por exemplo, vamos trocar a função, ó. Estou indo aqui com o navegador, ó, e vou trocar pela tangente. Tangente de 30 graus. Tá? Eu troquei a função. Tá? É uma simples troca de função. Vamos escrever, por exemplo, fazer uma soma aqui, ó. Ah, eu errei um valor lá. Então a gente vai lá em cima. Opa. Ó. O valor tá. Eu tenho aqui o resultado e o valor está lá em cima. Eu vou voltar e vou editar esse 9. Eu preciso inserir um novo valor aqui. Ainda não é só editar. Eu preciso procurar o insert aqui, ó. O insert está aqui, ó. Então eu vou precisar, como a cor dele é o azul, eu vou ter que usar o shift. Pressiono o shift e o insert. Ó, ele abriu essa janela de inserção. Eu vou colocar o valor de 2. E eu preciso deletar. Vamos ver se vai aceitar, porque cada máquina aceita de um jeito. Não aceitou. Vou fazer uma operação contrária. Eu vou deletar ele aqui. 8, 2. Vamos ver se ele aceita. Não aceitou. A inserção dessas máquinas é bem complicada. 7, vou refazer de novo. Lá vamos nós. Ok. Ó, 1350. Se eu quiser ver o que foi calculado antes, ó, ele está me mostrando todas as etapas que eu fiz, ó. Quando essas setas aparecem, eu posso fazer uma regressão. Quando elas não aparecem, é porque a máquina já não mais me permite, ó. Ele está me mostrando tudo que eu já calculei, ó. Por isso que é importante a gente não apertar o autoclear, tá? Se eu apertar o autoclear, ó, ela está mantendo, tá? Mas algumas, quando a gente faz isso, ela não aceita, tá? Porque conforme a fabricação, o lote, eles podem ter mudado, eles podem alterar, tá? Por isso que o manual é que vai explicar com mais detalhes se essas funções são preservadas, tá? Aí nós vamos ter também a questão da notação científica, tá? Que ela vai aparecer aqui, ó. E aparece, ó, essa seta aqui que tem relação com o shift, tá? Então nós também podemos armazenar memória, armazenar nas memórias. Por exemplo, vamos tornar um valor negativo, tá? Eu posso tornar o valor assim, tá? Eu pressionei o sinal negativo, ou eu posso pressionar esse sinal aqui do negativo e escrever. Tá? Estou usando valores, números inteiros, tá? Posso fazer essa operação. Tá? Vou limpar a máquina de novo. Uma raiz quadrada. Ó, a raiz quadrada nessa máquina, ó,
Porque normalmente a gente pensa, às vezes as máquinas têm entrada diferente, mas nessa aqui ela está usando a mesma linguagem da língua portuguesa. Então eu posso abrir aqui um valor e colocar os valores aqui dentro, ó, e ela vai me dar raiz quadrada direta. Tá? Ó, se eu for ver aqui, ó, o que ela já fez, ó, todos os cálculos que a gente fez está aparecendo aqui, ó. Ó, ela tem uma limite, ó, porque eu já limpei a máquina, eu não tenho mais aquela parte que depois eu apaguei, tá? Uma potenciação, vamos usar um valor aqui, ó. Ó, esse x2 eleva qualquer valor que você digitar, ó, ao quadrado. Tá? Ó, eu vou apagar aqui, ó, ao quadrado. Ao cubo. Tá? É uma função direta. Tá? Vamos ver. Podemos usar o shift para armazenar um valor. Ó. Eu fiz uma soma de 12 mais 45. 57. Tá? Esse 57 eu posso armazenar. Então, o armazenamento a gente vai fazer pelo estoque. Tá? O armazenamento é feito pelo estoque. Eu vou pressionar primeiramente o shift. Ó, quando eu pressiono o shift, aparece o sinal de S. Tá? Aparece o sinal de S aqui. E pressiono estocagem. Ó, aparece agora STO lá em cima. Esse STO indica que eu preciso escolher uma pasta para armazenar esse valor de 57. Como a gente está fazendo o primeiro armazenamento, nós vamos usar letra A. Esse símbolo aqui indica que aquele valor de 57 ingressou, foi armazenado na pasta A. Eu posso agora limpar a máquina. Pergunta, para onde será que está? Eu consigo resgatar o valor? Sim, eu vou resgatar usando o alfa. Então eu vou usar alfa e a pasta A e pressionar igual, tá? Ó, eu trouxe o valor de 57. Esse valor de 57 ele pode entrar em qualquer operação, tá? Por exemplo, eu posso usar alfa A e elevá-lo ao quadrado. Ó. Ok? Eu posso elevá-lo ao cubo. Alfa A, quer dizer, eu estou usando o 57 e eu quero a raiz quadrada dele. Vamos ver se essa... Não. Ó. Quando dá erro de sintaxe, é porque a minha sintaxe foi feita na ordem errada. Então, nós temos que fazer o contrário. Primeiro a raiz, alfa, A. Ó. Tá? O syntax error é quando a gente erra a maneira de colocar os dados na máquina. Tá? É como se fosse um erro de programação. Lembrando, o nosso pi, ó. Vocês viram que o nosso pi está aqui, ó. E nós temos também um elemento muito importante para os nossos cálculos, principalmente em edificações, a vírgula. A vírgula nós não usamos. A vírgula é usada somente num cálculo bem específico. Tá? Podemos usar os parênteses, por exemplo, vamos abrir um parêntese aqui, ó. Colocar 125 elevado ao quadrado, fecha parêntese, mais. Abrir parêntese, 12,56 elevado ao cubo, fecha parêntese. Tá? Isolei as potências. Posso colocar outro parêntese junto? Também posso fazer isso. Ó, 2 parênteses. Vou abrir um outro parêntese aqui dentro. Fecha um parêntese e o outro. Podemos verificar o que nós estamos digitando, para verificar, para fazer uma revisão. Fechei o segundo parêntese, ok, posso ter a resposta. Tá? Eu posso colocar quantos parênteses forem necessários. Temos também as exponenciais, que
está indicado aqui, ó. Eu vou limpar aqui, ó, exponencial, ó. Notação científica, ó, tá? O que é a notação científica? Eu vou expressar um número 3 vezes 10 na menos... Vamos colocar aqui 3, ó, 003. Tá? Notação decimal. Ó, isso aqui é um valor decimal, tá? Que pode ser considerado como 3 milímetros, tá? Mas vamos considerar ele como valor decimal, 0003. E eu preciso transformar ele em notação científica, tá? Eu vou pressionar Shift. Ó, pressionei Shift. E apareceu dessa maneira aqui, ó. Então eu tenho 3 elevado a 10 na menos 3. Isso aqui é uma notação científica, tá? Então, quando aparece na calculadora dessa maneira aqui, ó, eu devo transformar nesta, tá? Por quê? Porque esse valor aqui a gente não pode usar, por exemplo, em edificações, tá? Para medidas de objetos, salvo se fosse na física, tá? Com o passar do tempo no curso, vocês vão ver que algumas disciplinas vocês poderão usar os valores com essa notação aqui, tá? Que aqui está em notação científica. A notação decimal é aquela ali, ó. A notação científica se caracteriza pelo seguinte: eu tenho um valor inteiro aqui e tenho uma potência de 10, tá? Então aqui, ó, esse valor é negativo, tá? Por quê, ó? Porque ele está um número pequeno, ok? Então, quando aparecer na máquina dessa maneira, você vai pressionar Shift, Engenharia, até aparecer, ó, 10 elevado a 0, que é 1. Tá? Isso aqui é a notação correta. Tá? Então, a notação decimal é dada pela tecla de Engenharia associada ao Shift. Ok? Posso limpar a memória da máquina? Posso. E eu vou usar o Shift Clear, que está aqui, a associação dessas duas teclinhas aqui, ó, Shift com Clear, limpa totalmente a máquina. Por exemplo, eu vou pressionar para limpar toda a máquina. Ó, eu tenho 3 opções aqui, ó, as principais. Ou eu vou limpar somente as memórias, que são as memórias que se encontram ali, naquelas 9 memórias, ou eu vou limpar toda a máquina. Quando eu for limpar toda a máquina e pressionar o 3, eu vou apagar inclusive as funções. Aí eu vou ter que refazer as funções de novo na máquina, tá? Então eu vou pressionar 1 somente para limpar as memórias. Ó, limpeza de memória, tá? Dou um igual e tá tudo limpo. Ó, vamos ver se ela realmente apagou. Ó. A memória da pasta A, que eu coloquei 57, foi apagada. Ok? Temos também uma função que é importante. Eu estou colocando as funções que são importantes para o nosso semestre, mas provavelmente vocês vão usar também nos demais. Vou limpar de novo a máquina. Essa teclinha aqui é importantíssima. Ela vai nos permitir calcular a distância entre 2 pontos, tá, com muita facilidade, que é o polar. Ó, tá? Quando logo que vocês pressionam, ela vai aparecer essa função aqui na frente, tá? No momento certo vai ser feito um vídeo mais específico sobre o cálculo de distância utilizando essa sintaxe aqui, que nos facilita muitíssimo. Ok? Então, para nós calcularmos todas as relações trigonométricas importantes, nós poderemos usar essas funções aqui, essa aqui também, que é a potência de 2, tá? Que são as teclas importantes da máquina que nós precisamos. Tá? No decorrer do tempo eu vou fazer uma com a Casio FX82, que tem algumas peculiaridades, mas normalmente a localização das teclas normalmente é semelhante. Nas calculadoras com a mesmo sistema de cálculo, com 2 linhas,
embora as funções mudem de lugar, elas normalmente operam da mesma maneira, tá? Normalmente com duas linhas, uma linha de edição e uma linha de final, tá? De resposta. Acho que foi... Para desligar a máquina, você pode deixar a máquina literalmente se desligar depois de 6 minutos, ela vai se apagar, ou você simplesmente pressiona Shift Off, a máquina está desligada. Tá? Lembrando que a memória, eu vou ligá-la de novo, eu vou colocar um valor aqui na memória só para Shift Estocagem Pasta A. Tá? Eu vou desligar a máquina e nós vamos testar se a memória mantém, tá? Porque essa bateria já está bastante tempo nessa máquina. Eu vou ligar a máquina de novo, ó, alfa A. Ó, eu desliguei a máquina, religuei e a memória continua ativa, tá? Então, esse grupo de memórias aqui, ó, que são importantes, eles ficam armazenados mesmo com a máquina desligada, ok? Acho que por isso, por enquanto, acho que já é satisfatório para a gente começar a trabalhar. Depois eu farei uns vídeos mais específicos, tá? Para clarear as dúvidas, tá? Esse é o primeiro vídeo de máquina calculadora. Ainda estão previstos mais 2, em função também do aplicativo aquele de celular, né? Que a gente está usando um emulador dessa máquina aqui. Não digo que seja da HP, mas a estrutura de cálculo dessa calculadora ele é universal, tá? O que a gente está comprando aqui é a marca, porque essa estrutura interna é igual em todas as máquinas de calcular científicas. Ok? Vou desligar a máquina aqui. E até a próxima.